Olá, olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? São todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel e este aqui é o Mundos Internos. Nós vamos hoje falar sobre ler também, né? A continuação deste livro aqui da Susan Schwartz, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, que é uma coisa comum que nós vemos muito no Brasil e no mundo, tanto é que essa autora não é brasileira, no entanto, ela relata coisas que nós vemos aqui e em outras partes do mundo também. A gente vai continuar lendo hoje lá na página 185 e o subtítulo é Em um Sonho. Diz assim, ó. Emily começou a análise com o seguinte sonho. Eu ia ser morta pelo meu pai. Tentei ganhar tempo. Ele já havia matado minha irmã, o que me deixou com raiva e triste. Tentei permanecer calma externamente enquanto ele apontava uma arma para mim. Agarrei a arma após uma luta com ele e corri até acordar. Nesse sonho, sua vida estava em risco e ela fugia. Mas para onde? O sonho ilustrou o entendimento da psicologia feminina de incluir atenção ao pai como uma figura destrutiva. O pai é uma parte do que ela modela a relação da filha com o homem, com homens em geral, com a cultura e o feminino. Há coincidências significativas entre sonhos e processos corporais. Para Emily, o sonho ilustrava que a tarefa era escapar desse tipo de pai com suas ações assassinas. Parte do si mesmo feminino ou da sombra ânima, na forma da irmã, já havia sido destruída. Para evitar ser tomada por ele, ela agarrou a arma e correu, salvando a si mesma da energia letal do pai. Esse sonho era um passo psicológico em direção à consciência. Muitas mulheres educadas e com mentes independentes se desculpam, porém são sabotadas e degradadas por serem fortes e ameaçarem o modo masculino. Talvez isso à tona, como no sonho, significa que, às vezes, lutar, agarrar e correr é necessário. Caso contrário, a filha poderia ser morta pelo modo paternal. Realisticamente, como no sonho de Emily, as coisas podem acabar de forma extrema. Como no exemplo de Emily, a filha não pode confiar em ser simplesmente charmosa, linda e complacente, pois não será o suficiente. Enfatizar essas qualidades reduzem e negam seu desenvolvimento. O sonho ilustra uma ruptura com o pai e um fim da ignorância. Significa experimentar a vida e essa realidade de forma consciente. Não há proteção se ela não perceber o quão mal o pai realmente era. Tantas filhas continuam a dar desculpa pelo pai e tomam a culpa, tornando-o menos importante do que era na formação de sua trajetória de vida. O restante das regras prejudiciais do pai é mantido devido às suas feridas. Ela tem que encarar o aspecto pervertido masculino e deixar a inocência se manifestar em desamparo, dependência, ser uma vítima e assumir responsabilidade por sua força. Como nos contos de fadas, descritos na sessão anterior, para se separar psicológica e fisicamente do pai, é necessário encontrar os recursos internos necessários, energia pessoal e inspiração. Abre aspas. Ouve, por eu ter mergulhado no abismo, é que estou começando a amar o abismo de que sou feita. Fecha aspas. Aqui entra meio que no modo de luta ou fuga, né? É como se, em situações como essa, se a mulher ou se a filha ou a menina, enfim, seja lá em qual idade ela esteja, se ela não tem um comportamento de luta ou fuga, ela acaba por afundar. Ela não se encontra, ela não consegue se desenvolver mesmo. Acaba prejudicando quem ela se torna, né? Vamos ler aqui um pouco sobre o ânimos. O que é esse ânimos que ele citou aqui em cima, né? Que ela citou aqui em cima. Diz assim, ó. O ânimos é um conceito cansativo, ultrapassado, misógino e tradicionalmente delineado na psicologia analítica junguiana clássica. Se olharmos por lentes mais amplas, o ânimos não funciona a partir de definições estáticas, mas pode auxiliar aspectos conectivos da psique. Mesmo assim, há muitos desacordos bem fundados com as interpretações de Jung sobre o ânimos, que são reflexos de sua época. Era uma época diferente, porém, alguns aspectos são aplicáveis em nossa época. Esse conceito, em sua forma atualizada, inclui a crença de que temos ambos os sexos dentro do processo inconsciente e esses não são, em si mesmos, gêneros. O analista junguiano americano Thomas More observou que o ânimos, como definido na clássica psicologia junguiana, conota vários modos de intelecto e espírito, identidade e mente ativa, incluindo crítica e julgamento,
imaginação artística, pensamentos do coração, caráter e temperamento, vontade e propósito. É menos reflexão interiorizada e mais o derramamento de mente e coração. Também aparece como gênio, incluindo o genius loci e o espírito da família, consciência e dêmon. Tem uma fonte de luz no submundo. Também pode ser monstruoso, alimentando nossas expectativas de uma coniunctio refinada que revela o poder de nosso próprio espírito. Além do mais, a palavra ânimo significa fôlego ou espírito e representa a atividade potencial e uma qualidade de discernimento. Outra definição do ânimos inclui o seguinte: contemplar alguma ação é tê-la no ânimos, voltar a atenção para algo. Uma ideia ou objeto em algum espaço é direcionar o ânimos para esse algo. Quando se perde a consciência, o ânimos parte. Além disso, coletar faculdades e espíritos de si é coletar o ânimos. As palavras de Onians retratam o ânimos masculino, saudável e correspondente, capaz de acompanhar o feminino com consciência, consciente e intenção. Atualmente, a psicanalista francesa Julia Kristeva descreve um multiverso de sexualidade. A interpretação dela da psique inclui muitas possibilidades expansivas quando os sexos são reconhecidos como um multiverso de expressão. Estas formas de identidade não são permanentes e sim fluídas, e levam a uma coabitação mais flexível e criativa do masculino e feminino. Kristeva afirma que o feminino está em um processo interminável de transformação, libertando também homens de papéis paternalistas estreitos. A abordagem pós-moderna de sexualidade e gênero está em um cruzamento. Kristeva chama isso de encruzilhada, um tempo de pluralização da psique e como nos relacionamos um com o outro nesse multiverso. Ela observa uma expansão da singularidade do narcisismo com sua insistência na uniformidade de fusão. Ademais, estamos diante da questão de como vivemos com o outro em muitas variedades como parte do reconhecimento da pluralização psicológica e social. O multiverso reflete tanto a força da história como a potência do inconsciente para o crescimento e desenvolvimento contínuos. A energia oscila entre homem e mulher, masculino e feminino, se transformando ao longo da vida. As possibilidades individuais são amplas e não apenas uma união simplificada de estática e polaridades definidas de forma limitada. Ao invés disso, há uma variedade de aspectos existentes dentro de cada pessoa. Parece que o real existe em pelo menos três: um verdadeiro correspondente ao sujeito masculino, um verdadeiro correspondente ao sujeito feminino e um verdadeiro correspondente à relação deles. O pensamento junguiano atual expande as imagens ânimos, que não são de homens propriamente ditos, mas, abre aspas, uma metáfora para a riqueza, potencial e mistério do outro, fecha aspas. O ânimos, como todos os aspectos da psique, pode afirmar e solidificar o desenvolvimento ao longo da vida. Quando expandimos para além dos limites de gênero, o ânimos então concede compreensão do que diz respeito ao outro baseado em diferenças ao invés de opostos. Ir além do discurso do oposto exige algo plural, descentralizado do simplificado, uniformidade e diferença. A integração das dimensões masculina e feminina indica não apenas a necessidade para tal, mas também a incompletude de ambos. Isso não deve ser confundido com homem e mulher, pois é um entrelaçamento sempre ativo, cada um ligado ao outro, definido por suas diferenças e articulações extraordinárias. Quando esses aspectos estão fora da relação um com o outro, a mulher ficará frustrada ao expressar a variedade de sua feminilidade e masculinidade individual. Especialmente em nosso tempo de fluxo e mudança, torna-se barato e simplista determinar um conjunto fixo de propriedades ao masculino ou feminino. Em vez disso, o conceito do ânimos deixa suspensa a questão do masculino e feminino, e a palavra é usada deliberadamente de forma confusa. Cada pessoa possui alteridade sexual, divisão e diferença que promove ligações e oportunidades para várias formações entre o eu e o outro. A psique busca o equilíbrio e pode ser comparada a uma dança entre os parceiros em muitas combinações, despertando paixão e energia. Esses aspectos são parte de nossas raízes psicológicas e do âmbito natural para a riqueza da vida. O ânimos inclui o uso do intelecto, mente, pensamentos, sentimentos, emoções e o criativo. Isso dá à filha a liberdade de viver como é, em vez de ser limitada pela convenção, seu pai ou o patriarcado tradicional no qual ela vive. Eis como uma mulher em terapia junguiana descreveu esses aspectos internos de sua responsabilidade. Abre aspas.
O homem e a mulher olharam um para o outro, procurando sinais. Estão dispostos ou não a encarar a verdade do drama? Nesse ponto, sabiam que estavam nisso juntos. Cada um pensou sobre a coragem do outro, a fragilidade da mente do outro. Cada um estava tentando a ficar e sofrer como o desdobramento. Por um momento, seus olhos se encontraram mais uma vez, mas estavam possuídos por dúvidas. A coragem e o desejo foram abandonados. Viraram-se, saíram e disseram adeus. Nenhum deles soube sobre o que, de fato, tratava o drama ou o que de verdade poderia ter sido deles. Fecha aspas. As palavras dela nos fazem questionar o que indicam sobre as conexões internas que trabalham em conjunto ou não. Na medida que uma pessoa não admite a validade do outro, ela nega ao outro, dentro de si mesma, o direito de existir e vice-versa. A capacidade para diálogo interno é um critério para a objetividade externa. Se dominado pelo masculino, o feminino sofre. Desejos são reprimidos, visto que a filha evita ter uma direção e escolha. Por exemplo, com o ânimo alterado e negativo, ela se considera feia e isso inibe seu processo de vida, e dessa forma, ela não é capaz de expressar afeição com o corpo. Ademais, em seu aspecto negativo, o ânimos constela como um crítico interno, o juiz, sádico, assassino, que informa a mulher que ela é inútil, ignorante e incapaz de ser amada. Isso prejudica relacionamentos amorosos, sabota possibilidades, cria impotência, abala sua confiança ou, se for bem-sucedida, a frustra. Um tirano interior mantém toda a influência. É necessário um pai conscientemente consciente para abrigar tanto a feminilidade como a masculinidade da filha. Quando um pai não é alguém presente para afirmá-la, sua rejeição gera consequências prejudiciais como o masoquismo e uma incapacidade de deixar o mundo do pai. Ela abandona sua identidade para se tornar seu ideal do feminino, ou pode assumir uma atitude de rebeldia e vingança contra o masculino. Qualquer uma das atitudes abriga as decepções e esgotamentos internos que residem dentro dela. Porque o pai é o outro objeto de amor e se alinhar com a uniformidade e diferença, não é necessário roubar ou invejar a masculinidade, mas ter por direito. O conceito de ânimos reconhece a natureza bissexual da psique. Jung disse que ela deve tomar cuidado para que seu ânimos não vá além dela, porque se ele se afastar dela despercebido e cair no inconsciente, pode ser destrutivo. O ânimos pode ser positivo ou negativo. Pode ser como um dragão guardando a ponte, tentando nos impedir de alcançar o outro lado. Se não tentarmos evitá-lo e sim avançar com coragem, ele se torna administrável e podemos seguir sem infortúnios. Se fugirmos porque o dragão parece forte demais, perdemos energia vital e ficamos sem alma. Como explicado pela citação de Jung, o ânimos pode ser incrivelmente criativo ou profundamente destrutivo, dependendo da relação do feminino com ele. Integração significa adaptar o ânimos à sua personalidade, em vez de ser submisso a ele. Com conexões internas e com a energia flexível e aberta do ânimos masculino, ela pode acessar a vitalidade, a aceitação, amor, confiança e segurança. O ânimos contém o complexo de sentimentos sobre homens aprendidos com as mães e com os pais. Isso inclui como o ânimos funciona internamente na filha, as interações entre as figuras da mãe e do pai e entre eles no mundo. Quando flexível, esses aspectos são modelos de necessidades saudáveis, de dependência e confiança mútua. Quando o pai não é alguém disponível, que a apoia e não é presente, a filha pode vivenciar decepções, promessas quebradas, não ter modelos de união, não saber como resolver situações, e o amor é algo partido. Queria pontuar algumas coisas aqui. A primeira delas é sobre esse anacronismo, né? A gente não pode usar conceitos e entendimentos de tempos passados, onde eram admitidas práticas e formas de tratamento, por exemplo, que hoje não são mais. Então, o que está no livro datado, é daquela data, é daquela realidade, daquele momento do mundo. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está estudando qualquer coisa. Inclusive, vendo coisas que são ficção, por exemplo. Né? A gente não pode achar que um filme que tem escravidão, ele deve ser abolido. Ele está retratando um período que aconteceu no mundo. Seja aqui, seja em outros lugares, a escravidão existiu e ainda existe,
de formas diferentes hoje, mas ela ainda existe. Então, retratar as coisas como elas foram em certas épocas não quer dizer corroborar que elas continuem acontecendo. Dito isso, essa relação aqui do feminino e masculino, a gente está vendo que esse comportamento delimitado entre o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem, ao longo do tempo, ele tem se alterado mesmo. Por exemplo, as mulheres antigamente não trabalhavam fora. Hoje elas trabalham fora. Então, trabalhar fora era uma coisa de homem. Hoje não é mais assim. Cuidar dos filhos era uma coisa de mulher. Hoje os homens estão se envolvendo cada vez mais no cuidado, na criação e na educação dos filhos. Não é mais coisa de mulher. É coisa também de homem, do pai. Então, para vocês verem que essa fluidez que ela fala aqui, muitas vezes não é sobre os casos que acontecem de disforia de gênero, por exemplo. A gente está falando de comportamentos delimitados e predispostos a um determinado gênero, que eles estão se misturando. Então, o comportamento está se misturando, que é isso que a gente está falando, né? A forma de trabalhar, a área de atuação, por exemplo. Antigamente, quando as mulheres começaram a trabalhar, elas faziam determinadas funções específicas. Ao longo do tempo, elas começaram a migrar para algumas áreas que eram extremamente masculinas. Existem hoje ainda coisas que são extremamente masculinas e coisas extremamente femininas? Sim, existem. Mas também existe essa mistura, essa transitação de comportamentos e práticas que antes eram delimitadas entre masculino e feminino e que hoje elas são mais misturadas, porque homens também podem fazer e mulheres também podem fazer. E eu acho que esse ânimos aqui que ele estava falando já é tido como ultrapassado, né? Como ela mesma disse. No entanto, como conceito, é uma coisa que a gente pode ter como aprendizado, né? Para a gente, quando for ler ou ter contato com algum material que tenha esse termo, a gente não fique sem saber o que é, né? Então, é importante a gente não descartar as coisas. Isso é uma coisa legal. A gente pode reformular práticas, a gente pode redesenhar, a gente pode aprimorar algumas coisas, no entanto, descartar as coisas eu acho complicado. Quando você descarta coisas, você meio que apaga da história, e aí a tendência de repetir coisas que foram muito ruins e que foram apagadas por serem ruins acaba sendo maior do que se você deixar registrado, e aí as pessoas têm acesso àquilo e falam, poxa, isso já foi tentado antes e não deu certo, então vamos fazer de outra forma. Hoje encerramos por aqui essa leitura. Vou trazer para vocês, vou tentar dar uma acelerada nesse livro, mas tá difícil, gente. Eu não estou tendo muito tempo. Mas, de qualquer forma, eu espero que continue sendo proveitoso e vai chegar um momento em que vai ter toda a playlist aqui completa e terminada e finalizada e a gente vai poder ter a conclusão desse livro. E eu agradeço vocês por estarem acompanhando, agradeço vocês por não desistirem dessa playlist, desse livro, porque ele é realmente muito rico. No entanto, a minha rotina atropelada é que está deixando essa leitura um pouco mais lenta. Mas muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Uma ótima semana para você. Até lá. Tchau!